Olá pessoal, nós faremos agora a análise do livro intitulado Leitura de Literatura na Escola. Vamos dividir os estudos deste livro em duas partes. A proposta aqui é trabalhar sempre de modo integrativo, entendendo e pensando a leitura e a escrita literárias, o ensino de literatura, o sujeito leitor de literatura, a formação de professores, os materiais didáticos, os currículos e métodos de ensino de literatura, como faces de um mesmo desejo: contribuir para a apropriação da leitura e da escrita por sujeitos inseridos em espaços e tempos de educação formal e não formal. No primeiro capítulo, nós temos aspectos metodológicos do ensino da literatura. No que diz respeito aos avanços da pesquisa em literatura e em didática da literatura, nós tivemos algumas mudanças importantes. No que diz respeito à concepção de literatura, nós podemos falar em 3 mudanças de paradigma. De uma concepção da literatura como corpus, que era restrita aos textos legítimos, a uma concepção da literatura como prática, como atividade. O interesse aqui se desloca para o campo literário, para os processos de produção e de recepção das obras, e para os diversos agentes desse campo, como o escritor, o editor, o crítico literário. E temos também outra mudança, de uma concepção autotélica da literatura a uma concepção transitiva da literatura, como um ato de comunicação. Há também diversas mudanças de foco no que diz respeito à leitura literária. Do leitor modelo, que é uma virtualidade, uma construção textual, um conceito, aos leitores reais, plurais, empíricos. Do texto para ser lido ao texto do leitor, uma realização singular, um resultado de um processo de atualização do texto do próprio autor, de uma postura distanciada, visando a uma descrição objetiva do texto, a uma postura implicada, um sinal de engajamento do leitor no texto. Pensar o ensino da literatura e suas modalidades práticas supõe que se defina a finalidade desse ensino. É a formação de um sujeito leitor livre, responsável e crítico, que seja capaz de construir o sentido de modo autônomo e de argumentar a sua recepção. É também, obviamente, a formação de uma personalidade sensível e inteligente, que esteja aberta aos outros e ao mundo que esse ensino da literatura vislumbra. É muito importante partir da recepção do aluno, convidá-lo à aventura interpretativa com seus riscos, reforçando as suas competências pela aquisição de saberes e de técnicas. O paradoxo da leitura literária em sala de aula decorre de que lugar de estudos e de aquisição de saberes ela, de fato, não é apenas mais uma leitura. Como fazer para que ela seja assim? Como desenvolver, em proveito da leitura, a dialética leitura, estudo, leitura? O estudo de uma obra integral permite descobrir, identificar e compreender os fenômenos sobre os quais serão estabelecidos conceitos e noções, que ao longo do tempo vão se transformar em ferramentas da leitura. A leitura da obra fornece a ocasião de reinvestimentos que são capazes de automatizar e de afinar as investigações nos textos. Esses saberes sobre os textos podem ainda ser verificados em atividades de escrita literária. Nessas atividades, o aluno vai se situar na posição de um autor animado por uma intenção artística. Temos, portanto, os saberes sobre os textos. Mas também temos os saberes sobre si,
Eles remetem à expressão de um pensamento pessoal e de um julgamento de gosto. É a afirmação de uma subjetividade em ato na leitura. Na primeira etapa do ensino fundamental, os alunos sempre revelam abertamente os seus pensamentos e as suas emoções, e o professor deve frequentemente lembrar a eles a necessidade de voltar ao texto. Na etapa seguinte, os adolescentes são mais resistentes em revelar aquilo que eles consideram a sua intimidade. Diversas atividades podem ser planejadas para fazer emergir a sua subjetividade, para que aprendam a escutar a si próprios, como a prática dos diários de leitura, a escuta flutuante, sensações e imagens mentais. São exemplos de atividades que podem fazer emergir essa subjetividade. Temos também os saberes sobre o ato léxico ou saberes metaléxicos, que são aqueles que regem a cooperação interpretativa, ou aqueles que asseguram o equilíbrio entre os direitos do texto e os direitos do leitor. Por isso que é importante aqui se evitar a subjetividade desenfreada, uma fonte de delírio interpretativo. O problema da liberdade do leitor e dos limites da interpretação deve ser abordado em sala de aula, mesmo que isso pareça ambicioso. A atenção ao texto é uma das primeiras competências desenvolvidas entre os alunos. Sabemos que o professor deve levar em conta os programas e as prescrições oficiais, mas muitas vezes é permitido a ele escolher, de uma lista que foi dada, as obras para ler e estudar em sala de aula. É importante confrontar os alunos com a diversidade do literário. Ao lado dos gêneros tradicionais, como romance, teatro, poesia e ensaio, trazer novos gêneros, autoficção, história em quadrinhos, o álbum, trazer a diversidade histórica, obras canônicas, clássicas, fundadas em valores nos quais uma sociedade se reconhece, obras contemporâneas, uma literatura viva que lança um olhar sobre o mundo de hoje. É importante também propor obras das quais eles vão extrair um ganho simultaneamente ético e estético. Obras cujo conteúdo existencial deixe marcas. As experiências de leitura evocadas pelos adolescentes durante as conversas ou em suas autobiografias de leitor, que representam para eles um acontecimento que os transformou, provém de obras que os confrontam com grandes questões existenciais que marcam a nossa humanidade: o amor, a morte, o desejo, o sofrimento. A literatura lida em sala de aula convida também a explorar a experiência humana, a extrair dela proveitos simbólicos que o professor não consegue avaliar, até porque elas decorrem da esfera íntima. É importante também observar o grau de dificuldade da obra que foi proposta. A aprendizagem da leitura literária e o interesse dispensado à atividade do sujeito leitor levam a privilegiar as obras complexas, que não oferecem uma compreensão imediata. Essas obras vão impulsionar uma atividade intelectual que é formadora, suscitando processos interpretativos conscientes e inconscientes. Considerando o que Humberto Eco nos traz, o texto é um organismo preguiçoso, um tecido de brancos. O texto é esburacado e espera que o leitor o complete. O leitor investe no texto a partir de sua experiência de mundo e da literatura, e se afigura o universo ficcional com imagens mentais que lhes são próprias. No ensino fundamental, anos iniciais, a escolha de obras complexas é feita, na maior parte das vezes, justamente por causa de suas potencialidades formadoras. Para os alunos menores, textos resistentes, que ofereçam jogo e proporcionem o sentido do jogo. Destaca-se aqui a dimensão lúdica da leitura literária, que confronte o leitor com um obstáculo que vai obrigá-lo a uma transgressão de seus hábitos de leitor. A leitura só se torna prazer se a criatividade entra em jogo, se o texto nos oferece uma chance de pôr as nossas aptidões à prova.
A literatura infanto-juvenil oferece uma mina de obras de qualidade para esse aprendizado da leitura literária. Há um grande número de obras nesse domínio: álbuns, romances, peças de teatro, cujas feições correspondem às grandes obras da literatura contemporânea. No ensino médio, o confronto com a complexidade resulta primeiramente dos programas que estipulam o encontro com obras do passado. A inventividade do professor é requisitada para elaborar um dispositivo capaz de interpelar os alunos. Relação da obra com outros objetos semióticos da mesma época. Um poema, um quadro, uma música. A confrontação da obra com suas adaptações contemporâneas, que funcionam também como textos de leitores. Por exemplo, o romance de Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que foi adaptado para quadrinhos ou para a TV. Esse vai e vem entre uma obra do passado e sua reescrita contemporânea. Se a gente levar em conta as reações entusiasmadas dos alunos de ensino médio a partir da leitura de certos grandes clássicos, compreendemos que essas obras vivem ainda por causa das leituras que necessariamente transformam os jovens. Se produz aqui um fenômeno próprio da leitura literária: a alteração da obra pelo leitor e a alteração do leitor pela obra. O leitor se expõe ao ler, se desapropria de si mesmo para se confrontar com a alteridade e descobrir a alteridade que está nele mesmo. Para que isso ocorra, é preciso que os alunos tenham acesso às obras integrais. É ilusório esperar viver essa experiência na escola a partir unicamente da leitura de um fragmento. É por isso que a atividade de leitura em sala de aula, em geral, é frustrante quando feita a partir de trechos selecionados. Ao lado do tempo de estudo, a leitura integral, efetuada na esfera privada, é a única capaz de modificar a relação dos alunos de ensino médio com o texto. A prática da leitura cursiva, que se pode discutir na sala, oferece possibilidades de renovação do ensino da literatura. Nesse sentido, o papel do professor não é mais transmitir uma interpretação produzida fora de si, uma interpretação institucionalizada. Quando se trata de clássicos, os discursos prontos são muitos e formam uma matéria que é preciso conhecer e observar com distanciamento crítico. O professor é um sujeito leitor, que tem sua própria leitura do texto. Sua ética profissional o impede de expor sem mediação a sua própria leitura. É preciso fazer acomodações e antecipar as dificuldades dos alunos. É preciso também renunciar a algumas singularidades de sua leitura pessoal. De qualquer forma, diante de um público mais velho, não se exclui a possibilidade de compartilhar a sua leitura, sem, no entanto, impor essa leitura. O professor do ensino fundamental, anos iniciais, busca, primeiro, mediante questões abertas, compilar a leitura dos alunos, identificar zonas de incompreensão ou de dificuldades, para submeter essas dificuldades ao debate interpretativo. Esse professor também pode guiar a atenção para o texto e fazer com que seus alunos levantem hipóteses e cheguem a interpretações aceitáveis ou satisfatórias. No ensino fundamental, anos finais, o processo também é parecido. O professor coleta hipóteses de leitura, elaborações semânticas lacunares, que são insuficientes, às vezes errôneas, a partir das quais ele suscita a reflexão dos alunos e a sua reflexibilidade. Os gestos profissionais que são requeridos pelo ensino da literatura supõem a sagacidade do professor, que é adquirida com a experiência. Esse professor deve avaliar as dificuldades e seu tratamento, a previsão, supressão, regulação, intervenção se distribuem em função dos textos e das situações. As pesquisas atuais em literatura e em antropologia cultural se interessam pelas emoções e pelos laços que elas tecem com a cognição. E é sobre a emoção e a intelecção
que se encontram a relação estética e a literatura. Chegamos agora ao capítulo 2. O que ler? Por quê? A literatura e seu ensino. A questão proposta aqui nesse capítulo está diretamente ligada à discussão de cânone aliada à metodologia do ensino de literatura. Não são questões fáceis de serem abordadas. Se por um lado há uma vasta reflexão sobre o cânone, por outro, metodologia de ensino de literatura entre nós brasileiros é alvo de preconceitos por parte de canônicos e não canônicos. No que diz respeito à literatura brasileira, defende-se aqui a presença da denominada literatura de cordel no rol das vertentes da literatura, que mereceriam ser levadas à escola, um espaço canônico por natureza. E por que trazer a literatura de cordel? Porque toda vivência artística de qualquer grupo comunica uma experiência peculiar do mundo. É preciso ouvir a experiência do outro, não como sendo menor ou menos universal, mas como sendo diferente. Nenhuma história da literatura brasileira trouxe como matéria de estudo a literatura oral de maneira geral, ou mais particularmente, a literatura de cordel. Toda a literatura que circulou no meio do povo ficou à margem dos estudos literários e dos conteúdos tanto do ensino básico quanto do universitário. No contexto mais amplo da divulgação da literatura de cordel, no meio intelectual e acadêmico, nós não podemos esquecer a importante antologia de folhetos organizada por pesquisadores ligados à Casa de Rui Barbosa, na década de 1960, sob a batuta do respeitado crítico literário Manuel Cavalcante de Proença. Atualmente, alguns livros didáticos trazem fragmentos de um ou outro folheto, mas a abordagem que dispensam a essas obras é bastante limitada. Nesse contexto de ausência, duas questões são postas em discussão. Que significado poderá ter a leitura de obras de nossa literatura de cordel nas diferentes séries do ensino fundamental e médio? Que procedimentos metodológicos podem ser articulados quando se deseja trabalhar com a literatura de cordel? Muitas outras questões podem ser levantadas, mas aqui nós vamos ficar apenas com essas duas. A literatura de folhetos sempre ostenta uma ligação profunda com a oralidade. A literatura de cordel, no contexto dos primeiros 50 anos do século XX, foi apreciada em sua quase totalidade oralmente por pessoas simples, totalmente analfabetas, ou no mínimo com baixo nível de escolaridade. Os folhetos eram normalmente cantados ou recitados em pequenas comunidades de leitores nos mais diversos pontos da região. Feiras, fazendas, casas de moradores, farinhadas, encontros no ambiente de trabalho como roçados. Mesmo escritos, os folhetos tinham uma recepção marcada pela voz, e muitas vezes nos espaços de venda, sobretudo nas feiras, através da apresentação ao vivo do vendedor. Restringir o folheto à leitura silenciosa, como se faz com a poesia em geral, é limitar o seu poder de comunicação e, portanto, enfraquecer a sua recepção. A realização oral do poema, não só da vertente popular, revela facilmente a riqueza e a amplitude da voz. Acredita-se aqui cada vez mais que o trabalho com a poesia precisa se empenhar no aproveitamento da voz. No âmbito da leitura de folhetos, é preciso chamar a atenção para o fato de que essa literatura, embora escrita, tinha na voz o seu grande instrumento de comunicação e recepção. Cantados ou recitados, os versos eram memorizados por ouvintes analfabetos ou semi-analfabetos, que estavam espalhados entre o povo. Esses ouvintes normalmente decoravam as narrativas em verso e as espalhavam pelos sítios povoados por espaços os mais diversos. Em meio a uma sociedade predominantemente sem acesso à cultura escrita, o folheto era uma espécie de detonador da poesia, que passava misteriosamente a circular de boca em boca. Busca-se aqui enfatizar o folheto como literatura,
e não meramente como informação, jornalismo e outras abordagens de caráter pragmático. Qualquer que seja a escolha, um aspecto precisa ser reforçado. O folheto é para ser lido. Ele pede voz. A sala de aula nos parece um espaço bastante adequado para a vivência de leitura de folhetos, uma vez que poderá ser transformada num lugar de experimentação de diferentes modos de realização oral. É importante destacar que a perspectiva aqui não é de abandonar o cânone, é ampliá-lo e tentar mostrar que parte da literatura dita popular, se avaliada por critérios diversos dos aplicados à literatura erudita, poderá oferecer elementos fortes de reflexão ao jovem leitor e ao leitor já formado. São apresentados aqui alguns folhetos que estiveram na base da peça de teatro de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que, devido à adaptação para o cinema, teve grande alcance popular. Os folhetos são As Proezas de João Grilo, de João Ferreira de Lima, O Dinheiro e o Cavalo que Defecava Dinheiro, de Leandro Gomes de Barros, e O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. A leitura dos folhetos e da peça permite ao leitor observar como o dramaturgo Ariano Suassuna articulou e ressignificou cenas, falas e episódios presentes nos folhetos de cordel, e atentar também para a autonomia dos folhetos, cuja importância não depende da obra canônica. Há nos folhetos de Leandro um viés satírico dos mais significativos de nossa literatura. A discussão pontual dos folhetos pode apontar para as condições sociais de nosso povo no início do século, a situação econômica de grande parte da população, a arrogância do estrangeiro, a esperteza como um procedimento de sobrevivência, dentre outras questões. É necessário cada vez mais que a universidade, além do trabalho de formação do leitor crítico, também forme o professor capaz de realizar um trabalho de formação de leitores na escola básica. É fundamental pensar procedimentos que fujam da tradicional aula expositiva de literatura, das abordagens que têm como ponto de partida não o texto, mas informações históricas, formais, temáticas sobre autores e obras. É imprescindível sempre partir do texto literário, seja ele popular ou erudito, e realizar a leitura compartilhada. É possível, sim, aproximar literaturas que ao longo da história foram vistas como distantes. Claro que esse distanciamento tinha em seu bojo um largo preconceito com a expressão artística de origem popular. A literatura de cordel tem uma contribuição importante na formação de leitores, mas ela precisa entrar na escola como literatura e não como cartilha para ensinar conteúdos os mais diversos. Precisa ser trabalhada numa perspectiva metodológica que valorize o leitor, que parta de sua interação com o texto, que lhe possibilite aproximar o texto de suas vivências. No âmbito do nível básico, a chegada do cordel à escola muitas vezes se dá por um caminho que não nos parece o mais adequado. Por exemplo, escrevem-se gramáticas em cordel, folhetos com ensinamentos de história, geografia, ecologia, primeiros socorros e muitos outros conteúdos. Esse caminho não contribui para que o cordel seja encarado como literatura, como narrativa marcada pelo humor e pela fantasia. Dessa forma, não contribui para formar leitores de folhetos e leitores em geral. Para que a literatura de cordel seja uma opção de leitura, é fundamental que os professores sejam leitores desta literatura. Leitores dos clássicos, dos contemporâneos, leitores capazes de articular diferentes perspectivas de leitura, de reconhecer preconceitos, de viajar nas utopias, de discutir questões sociais suscitadas nos folhetos e, sobretudo, que saibam ler em voz alta os folhetos, procurando reativar uma prática cultural que anda cada vez mais em desuso. E chegamos agora ao capítulo 3, a leitura
leitura literária como experiência. A experiência de vida na passagem do século XIX ao século XX difere em grande medida da experiência que nos constitui nas primeiras décadas do século XXI. O ritmo do tempo acelerado e fragmentado, a organização dos espaços impróprios ao silêncio, o excesso de informação que nos atordoa, uma sensação de sentir as nossas heranças como um fora do tempo, como foi muito bem lembrado por Mário Quintana. A experiência da humanidade por meio do material literário ganha forma pelo menos desde a antiguidade clássica. A narrativa, como se sabe, não tem uma origem exata, constituindo em dimensão estruturante da condição humana. Nós herdamos o mito, a poesia, o drama, as narrativas heróicas que foram se multiplicando em gêneros identificáveis, porque recorrentemente narrados e escritos, constituindo-se em matéria da memória. As primeiras experiências com a leitura literária assinalam um meio privilegiado de conhecimento entre o sujeito e o mundo. Em ensaio emblemático, o crítico Antônio Cândido ressaltaria a potencialidade que guarda a literatura de confirmar no homem a sua condição de sujeito. Por se apropriar da linguagem, o homem é capaz de inventar, para além dos usos cotidianos da língua, imaginar situações jamais vivenciadas, transferir-se para os papéis representados pelos personagens, além de outras dimensões próprias do fazer literário e de sua recepção. Infância de Graciliano Ramos foi publicado pela primeira vez em 1945, em uma coleção da livraria José Olímpio Editora, intitulada Memórias, Diários, Confissões. Por meio de um narrador construído em primeira pessoa, acompanha-se a trajetória da criança narrada nas páginas de infância, que após ter percorrido diversas escolas, sem que houvesse aprendido a ler, recorre à mediação de um membro da família, a prima Emília, com o intuito de apropriar-se da prosa literária. Convém nesse texto atentar para os elementos próprios da literatura, como a construção dos personagens, a possibilidade de estimular a imaginação por meio da transfiguração da realidade em matéria literária. São índices capazes de provocar a curiosidade e a motivação para a leitura, por parte de quem ainda não desenvolveu a experiência necessária. É destacado aqui o papel formador da literatura. Reparem no seguinte trecho. Conheci desse jeito várias cidades, vivi nelas, enquanto os pequenos em redor se esgoelavam no barulho de feira. O rumor não me atingia. Em vão me falavam, sacudido, sobressaltavam-me as ideias ausentes, como se me arrancassem do sono. Olhavam-me estupefato. Devagar me inteirava da realidade. As relações entre a arte e a imaginação criadora no período da infância têm merecido a atenção dos estudiosos. Vygotsky já afirmava que a dicotomia entre fantasia e realidade, própria do senso comum, se mostra infrutífera, uma vez que a fantasia, como resultado do exercício a partir da imaginação criadora, não significa fuga da realidade. Muito pelo contrário, no campo das manifestações artísticas, revela um modo qualitativamente diferenciado de se penetrar no real. A leitura de ficção exerceu grande importância na formação inicial do leitor, que foi descrito nas páginas de infância. Por um lado, enfatizou-se o papel da mediação de qualidade. No âmbito privado, exercido pela prima Emília, grande motivadora no período inicial. Por outro lado, observaram-se as influências de natureza diversa que foram exercidas na vida em sociedade. Fosse pelo tabelião Jerônimo Barreto, proprietário de biblioteca particular, fosse por Mário Venâncio, literato e mentor intelectual do jovem em formação Graciliano Ramos. E nós chegamos ao capítulo 4, Literatura na Escola. Propostas didático-metodológicas. O propósito aqui é aproximar literatura e educação.
a partir daquilo que poderia ser chamado de contribuições para o trabalho com o texto literário nas escolas, num diálogo entre pesquisa bibliográfica e experiências e vivências docentes na educação básica e na formação de professores em cursos de letras e pedagogia. O ponto de partida aqui é que a leitura e a vivência ou experiência literárias sejam distintas do ensino de literatura e não de história da literatura ou um tema congênere, embora este não se dê em separado ou à margem daqueles. Entende-se aqui a argumentação de que a literatura não se ensina, ela se lê, se vive, e que, portanto, o que pode ser ensinado seja algo sobre literatura, e não literatura propriamente dita. Os conhecimentos em teoria da literatura não podem ser encarados como ideologicamente neutros. A adoção de uma ou outra perspectiva teórica traz consequências importantes, pois estabelece critérios para a definição de juízos de valor, articulados a processos seletivos excludentes e a fundamentos da construção do conhecimento academicamente legitimado. A literatura assume muitos saberes. No romance como Robinson Crusoe, há um saber histórico, geográfico, social, técnico, botânico, antropológico. Se todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária, que deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. A literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles. Ela dá a eles um lugar indireto, e esse indireto é precioso. O trabalho com a literatura é fundamental para que, a partir de práticas efetivas de aproximação do literário, as crianças percebam a questão da sonoridade nas quadrinhas, nas cantigas, nos poemas infantis e nas trovas. O uso de figuras de linguagem e de construção. Por exemplo, caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. O esquema estrutural básico das narrativas, situação inicial, complicação, clímax, desfecho. A identificação de papéis narrativos, a identificação de informações relevantes e irrelevantes no contexto da obra. Por exemplo, o fato de a madrasta da Branca de Neve ser vaidosa e autocentrada vai ser importante para explicar mais tarde a sua atitude em relação à Branca de Neve. Também pode ser abordada a presença de conteúdos ideológicos, psíquicos e históricos. Por exemplo, as questões da pobreza e da infância, bem como o desejo de matar o adulto opressor em João e Maria, ou a vivência de situações que são semelhantes e diferentes na representação de papéis dramáticos. Tudo isso, pessoal, pode ser abordado na educação infantil. No ensino fundamental, a criança passa a acessar outras formas, gêneros e suportes da literatura, se desapegando do papel da memorização pela musicalidade e pela repetição, indo em direção à leitura, no contínuo, no qual ela se desloca da oralidade para a escrita e vice-versa. A criança deixa progressivamente de depender daquilo que o adulto decide cantar, ler, contar, para ela mesma poder buscar aquilo que deseja ler. Daí a importância da biblioteca escolar e do trabalho com diversos gêneros escritos, inseridos em situações socialmente relevantes. Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental deveriam iniciar a inserção nas altas literaturas, mediante a leitura de poemas com relativo teor de sofisticação linguística e mediante a leitura de textos em prosa que sejam mais complexos. O trabalho literário tende a ser altamente controlado pelo moralismo, que é vigente nas escolas. Ao contrário do que se pensa, a feitura de teatro, jogral, sarau, livrinhos de poema, etc., tende a prestar um desserviço à causa literária, justamente pela cristalização da noção cosmética e às vezes beletrista de literatura.
Outro problema frequente é a adoção acrítica do discurso do ler por prazer, que privilegia uma função hedonista para a literatura. Essa opção tem por consequência o entendimento de que é errado que a literatura seja tratada como conteúdo que necessita ser aprendido, ensinado, e, portanto, continuamente pensado, problematizado, polemizado, discutido e avaliado. Tem também a consequência do falseamento ou mascaramento do papel social, ideológico, histórico, político e cultural da literatura em seus circuitos, tensões e sistemas. Os textos literários são apresentados em desarticulação com o mundo da vida, com a história e o contexto social, econômico e cultural. Principalmente para alunos economicamente desfavorecidos, o acesso ao circuito literário é às vezes tão impensável quanto um cruzeiro para as ilhas gregas. No entanto, a escola se esquece de que talvez fosse o caso de apurar o olhar para análise de formas literárias populares, como a música que toca nas rádios, a novela, o filme de Hollywood, o grafite como poesia visual, buscando nessas manifestações seus pontos de contato com a dita alta literatura, a fim de construir pontes em lugar de erguer muros. E com isso, nós estaríamos no oposto de defender um barateamento estético ou político do literário. Parte-se aqui do princípio de que a literatura, do modo como se está pensando aqui, nunca esteve no centro da educação escolar. São expostos alguns princípios para o trabalho com a literatura na escola. Tornar o texto literário acessível e acessável. É necessário que a literatura não apenas esteja disponível em todos os lugares da escola, mas que seja tornada compreensível, discutível e que seja próxima. Promover o maior número pensável de eventos de leitura literária, para que a memória de leitor de literatura efetivamente se constitua. Familiarizar os leitores em formação com todos os gêneros: poema lírico, poema narrativo, carta, bilhete, peça, esquete, piada, provérbio, tirinha, poema visual, narrativa curta, narrativa longa, suportes e modos de apresentação: visual, verbal, fílmica, musical, escrita, oral, tudo isso do texto literário. Instituir a pesquisa e o conhecimento como inerentes à atividade de leitura literária. Permitir a experiência de ensaiar, escrever, produzir literatura, como sendo uma resposta amorosa ao ato de ler. Avaliar sem punir. Avaliar para promover a aprendizagem e, principalmente, a aproximação e o respeito. Avaliar com rigor, mas sem desprezar a rugosidade inerente ao próprio processo de avaliação. Avaliar com critérios claros e enunciáveis. Avaliar a partir do diálogo. Avaliar avaliando a própria avaliação. A efetividade e a qualidade da leitura são as únicas coisas realmente importantes. É necessário sempre que possível atualizar o texto literário, entendendo que não há compreensão original ou sentido único a ser atingido. Todo texto pede para ser reinventado. No trabalho com crianças, é importante sim fazer perguntas cujas respostas estejam na superfície textual. Mas à medida que o estudante avança na escolarização, essas perguntas vão progressivamente desaparecendo, dando lugar a questões que exijam um papel cada vez mais ativo e interventivo do leitor. E nós finalizamos aqui a primeira parte de estudos deste livro. Bons estudos a todos e até a próxima.